a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Que a paz de Cristo esteja no coração de todos. E vamos para a pergunta de hoje. A nossa pergunta de hoje é a seguinte: Jesus teve irmãos? O que a Bíblia fala sobre eles? Eu quero responder que sim, Jesus teve irmãos sim, né? Em Mateus capítulo 1, versículo 25, a Bíblia diz que José conheceu Maria depois que Jesus nasceu, né? Temos aí Mateus capítulo 1, versículo 25, diz assim: não conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Então, quando Jesus nasceu, Maria e José tiveram um casamento normal, como qualquer um outro, tá bom? Então, nós vemos aí, vamos citar pelo menos 6 passagens bíblicas e que fala dos irmãos de Jesus, né? Vamos começar por Mateus capítulo 1, vamos começar por Mateus capítulo 13, versículos 54 ao 56. Mateus capítulo 13, do 54 ao 56, diz assim: e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão conosco todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isto? Então, nesta passagem, nós vemos que Jesus teve pelo menos 6 irmãos, tá? 4 homens e pelo menos 2 mulheres, né? Aí pode ter sido um pouco mais, né? Porque de suas irmãs, né? Pode ser mais, são mais de uma. Então, nós vemos aí na passagem de Mateus, capítulo 13, do 54 ao 56. Nós temos também Marcos, no capítulo 6, vai falar também dos irmãos de Jesus, capítulo 6, versículo 3, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão conosco as suas irmãs? Então aqui ele repete a passagem que está em Mateus, então confirmando aí que Jesus realmente tinha irmãos sim. Nós temos também a passagem que está em João capítulo 7, né? Nós vemos aí também os irmãos de Jesus, que fala no capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: e depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, os seus irmãos, aqui diz os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido e faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Ou seja, nós vemos aqui os irmãos de Jesus, né? Falando sobre isso. Aí diz nos versículos 5 aqui: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, nós vemos aí mais uma passagem que fala dos irmãos de Jesus. Nós temos também a passagem de Mateus capítulo 12, versículo 46 e 47, diz assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Nós temos também a passagem de Marcos, né? Passagem de Marcos, aí no capítulo 3, no versículo 31 e 32, mais uma passagem que fala dos irmãos de Jesus. E chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estão de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. Disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Então nós vemos aí mais uma passagem que fala dos irmãos de Jesus. E por último nós temos também Lucas capítulo 8, versículo 19 e 20, que fala também dos irmãos de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe, teus irmãos, e querem ver-te. Então nós vemos aí 6 passagens bíblicas que falam dos irmãos
de Jesus, né? Então, a confirmação que nós precisamos é o que está escrito aqui na palavra de Deus. E ele nos afirma que Jesus teve sim irmãos, e cita até o nome de alguns deles, né? Nós vemos aí que ele fala aí o nome dele, né? Tiago, José, Judas, Simão, né? Dá o nome de pelo menos 4 irmãos de Jesus, né? Isso é a resposta aí que o nosso irmão pediu aqui da pergunta sobre os irmãos de Jesus. Tá bom, meu querido? Deus abençoe a vida dos irmãos. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Pai, a vida de nossos irmãos, a vida de cada um de nós, Pai. Continua nos direcionando, nos dando, Senhor, sabedoria, nos dando, Senhor, compreensão, entendimento da Tua palavra, que a gente possa crescer, Pai, em graça e em conhecimento de Ti. Pai, nos abençoa, Senhor Deus, nos fortalece e nos mantém de pé na Tua presença, Senhor. Pai, é assim que eu oro, é assim que eu agradeço em nome de Jesus. Amém.